Eu me chamo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também. Beleza, simbora para mais um vídeo e dessa vez aqui eu vou falar sobre educação física. Eita, na verdade eu não, a pessoa entrevistada. Ainda falar sobre a licenciatura e o bacharel em educação física, certo? Então, simbora. Antes de a gente começar, vamos para os agradecimentos do vídeo passado. O agradecimento especial vai para a médica Gabriela Rosa, pela entrevista fantástica que ela deu no vídeo passado. Então, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aqui que vai ser como sugestão, certo? E agradecimento então para os comentários a Mário Meira, a Maria Luísa, a Rafaela Guimarães e a Vitor Dalgrave, não sei falar isso, minha gente, é fuleiragem. Então, beleza. Se está gostando das ideias do curso, dá aquela curtida, não esquece, ajuda bastante. Comenta aí qual é a próxima profissão e compartilha, mostra para os seus amigos que também estão querendo conhecer mais sobre os cursos das universidades e o que é que eles fazem, certo? Então, se inscreve no canal, não se esqueça. Então, simbora para entrevistar. Então, vamos agora começar a entrevista. Então, apresente-se, Júlia. Oi, gente, meu nome é Júlia Jennifer, eu tenho 24 anos e eu sou profissional da educação física, né? Estou quase terminando aí bacharel, mas já sou formada em licenciatura pela UFRPE, que é a Federal Rural de Pernambuco, e estou terminando agora bacharel pela UFPE, que é a Federal de Pernambuco. Que ótimo! Então vamos aproveitar isso, né? É o tema do nosso vídeo. Então vamos falar um pouquinho sobre os cursos de licenciatura em Educação Física e o bacharel em Educação Física. Comente um pouquinho, por favor, sobre eles. Então, os dois cursos eles têm a mesma área, só que eles são voltados para áreas de atuação diferentes. Então, quando a gente fala de licenciatura, a gente está falando de educação física escolar, mais voltado para a educação. Então, né, na licenciatura você vai aprender a explorar os conteúdos da educação física de forma que você possa passar os conteúdos mais pedagogicamente, digamos assim. Porque a educação física escolar ela tem essa função de apresentar aos estudantes como se fosse um primeiro contato com os 5 blocos de conteúdos da educação física. Que, no caso, eles são dança, esportes, jogos, ginástica e lutas. Então, assim, às vezes a gente, durante a vida, não tem esse contato mais forte com essas áreas. Por exemplo, eu posso gostar de dança, mas aí eu não vou ter muito contato com esporte, não vou ter muito contato com jogos. Então, a educação física escolar, ela tem esse papel de dar esse primeiro contato, essa introdução com várias áreas da educação física, para que a gente possa até escolher durante a nossa vida se a gente se afeiçoou por alguma delas, se a gente quer continuar e tudo mais. A gente tem essa visão mais ampla da educação física. Já quando a gente fala do bacharel, a gente está tratando mais para uma área de treinamento, para uma área de saúde. Então, não que a gente não veja isso na escola, tá? A gente vai sim ter conteúdos ligados à saúde e qualidade de vida na escola, mas na parte do bacharel a gente está mais ligado a essa parte de treinamento. Então, a área de atuação já é um pouco mais diferente. A gente trabalha em clubes, em academias, algumas pessoas viram personal. Tem essa diferença aí entre uma parte que é mais pedagógica, mais da educação, e a outra que é mais voltada para treinamento. Show. E o tempo de duração dos dois é o mesmo? Se você cursar eles separados, eles têm o mesmo tempo, né? São 4 anos, 8 períodos cada um. Só que tem a diferença se você optar pela universidade pública e a universidade particular, a faculdade particular. Por quê? O curso da gente, ele tem, assim, ele é uma área recentemente que foi separada, sabe? Então, antes ele era um curso unificado, então não tinha essa segregação entre a licenciatura e o bacharelado, só que ele foi separado. Então, aí um curso que a gente demorava 5 anos, 6 anos para se formar integralmente, né, na parte que era unificado, agora a gente tem que separar. Só que, quando você vai para a universidade pública, você não consegue terminar esse curso com esse tempo que a gente tinha antes, de 5 anos. Eu, por exemplo, terminei a licenciatura em 2017, entrei na Federal imediatamente assim que eu terminei, só que ainda estou terminando. Por quê? Por mais que eu tenha aproveitado a parte que é igual do currículo da licenciatura, quando a gente vai para a parte do bacharelado, por questões de cadeira, por questão do curso ser integral, enfim, N questões, a gente não consegue dar uma encurtada nesse tempo de curso,
Então, eu demorei os mesmos 8 anos que eu demoraria para cursar eles separados. Algumas pessoas que fazem em universidades particulares, eles têm essa opção de fazer o curso em conjunto, então eles fazem bem mais rápido. Só que tem as questões de que talvez não seja tão explorado como a gente que teve 8 anos para cursar a grade de conteúdo, entendeu? Então, a gente tem aí essas duas questões. Ótimo. De se cursar em universidade pública e na particular. Massa. Então, aproveitando, as cadeiras, como você falou que tem 5 blocos, né? As cadeiras dos 2 cursos, eles também visam isso? Elas também são separadas assim? Então, os 5 blocos da educação física, eles englobam esses conteúdos. Só que na licenciatura, essa parte é bem mais vista, sabe? Quando a gente vai para o bacharel, a gente tem uma gama de conteúdos mais ampla aqui no... Como eu posso explicar melhor? Deixa eu ver. Na licenciatura, a gente vai focar nesses 5 blocos de educação física para o ensino na escola, certo? Quando a gente vai para o bacharel, a gente tem mais a parte de treinamento, de qualidade de vida, de saúde. Então, esses blocos eles estão inseridos dentro dessa parte de saúde, qualidade de vida e treinamento. Então, enquanto na escola a gente vai ver um pouco mais da historicidade, então, por exemplo, o jogo, de onde surgiu o jogo, quais são as funções do jogo, enfim, uma parte mais pedagógica do conteúdo. No bacharel, a gente vai ver uma parte mais aplicável, vamos dizer assim. Então, se eu estou falando de ginástica, quais são os tipos de ginástica? Como surgiu a ginástica? Em que a gente está vendo ela hoje em dia? Então, se você for ver nas academias, por exemplo, o que a gente está fazendo ali, o treinamento que a gente está fazendo ali, tem muito da ginástica que a gente já vê dos nossos antepassados. Então, é como se fosse um pouco mais aplicado, sabe? Entendi. E qual é a cadeira mais difícil que você teve no curso e o que você fez para poder passar, contornar ela e passar por ela, né? Então, acho que as cadeiras mais difíceis, elas são comuns aos dois cursos, tanto licenciatura quanto bacharelado. O pessoal geralmente tem mais dificuldade com anatomia, bioquímica, porque engana-se quem acha que não tem conhecimento de outras áreas na educação física. A gente é uma área assim, muito ampla, então a gente pega um pouquinho da parte pedagógica, pega da parte de saúde, de exatas, muito de exatas também. Então, as mais difíceis geralmente são anatomia, bioquímica, cinesiologia, treinamento esportivo. Só que ao mesmo tempo que elas são mais difíceis, eu acho que é uma parte do curso que a galera mais se apaixona, sabe? E quem realmente quer cursar educação física, acho que quando chega nessas cadeiras, por mais que sofra um pouquinho para passar, porque realmente é muito conteúdo, eu acho que é a parte que mais encanta, assim, que realmente faz a gente se apaixonar pela área. Que massa. Aí, Anatôlio, o que você teve que fazer? Quando você chegou, teve assim, eu preciso mudar a minha forma de pensar, preciso estudar diferente, eu preciso parar de fazer isso para estudar. Teve alguma cadeira que teve que mudar o seu pensamento assim, de forma drástica? Rapaz, essas que eu falei a você, porque, assim, anatomia, por exemplo, se você for pensar, quando a gente está na escola, a gente vê uma coisa um pouco mais geral sobre o corpo humano e tudo mais. Quando a gente vai estudar anatomia na universidade, a gente vai ter que saber cada músculo, cada nervo, cada osso. E não só saber os nomes deles, a gente tem que saber qual tipo de movimento que a gente vai fazer com esse, qual tipo de movimento que esse músculo faz, ele ajuda em quê? Então, tipo, desde um tchau que a gente dá, a piscar um olho, mexer a cabeça de um lado todo, tem toda uma questão de movimento de cinesiologia que você não faz nem ideia antes de você realmente parar para estudar aquilo. Então, assim, a gente tem que se dedicar muito a... Não adianta ficar de decoreba, porque você pode até decorar em anatomia. Você vai dizer, músculo tal, músculo tal. Então, quando você vai para as áreas de treinamento, de cinesiologia, você vai ter que saber, na sua cabeça, organizar de alguma forma que você consiga entender os padrões de movimentos de determinados músculos, de determinados, sabe? Do sistema do seu corpo em geral. Então, assim, acho que mudou muito a questão de que, às vezes, na escola a gente é muito decoreba, né? A gente vai naquele conteúdo certinho, não vou decorar isso, nome tal, nome tal. Só que não funciona bem assim quando a gente vai aplicar, de fato, na nossa área. Tem que estar tudo estruturado na nossa cabeça de forma mais global, assim. E sobre matemática? Tem alguma coisa relacionada à matemática em educação física? Tem muito.
Engana-se quem acha que vai entrar em educação física, vai jogar bola, vai só saber de dançar, de ver esporte, que a área da gente não é isso, tá? De jeito nenhum. Prepare-se para estudar muita física, muita matemática, porque isso é fundamental na nossa área. A gente precisa entender um pouco de estatística, principalmente, porque a gente trabalha muito com, por exemplo, quem quer trabalhar na parte de pesquisa em educação física, é essencial a gente aprender estatística, aprender interpretação de gráficos, aprender a, enfim, trabalhar com essa perspectiva de população. A gente chama população na pesquisa, né? A gente vai colher dados, vai analisar esses dados, vai ver o que esses dados podem falar para a gente sobre o tema que a gente está pesquisando. Também a gente trabalha muito com física, porque, por exemplo, uma simples cesta no basquete, por exemplo, a gente tem que fazer todo um cálculo para saber qual é o ângulo mais favorável para que a gente consiga fazer determinado movimento ou conseguir fazer determinada cesta, sabe? Então, por exemplo, academias, quando a gente fala de treinamento, qual é a angulação para a gente fazer um supino, por exemplo? Será que tem toda essa questão? Então, assim, engana-se quem acha que vai vir para cá e não vai se deparar com muitas cadeiras de exatas, porque tem sim. A gente trabalha muito com números. Que massa. E relacionado ao mercado de trabalho, como é que um profissional de educação física, qual é o mercado de trabalho de um professor, de um licenciado em educação física e de um bacharel em educação física? Massa. O pessoal que opta por licenciatura geralmente quer trabalhar com a parte escolar, com a parte de educação. Então, assim como quem faz licenciaturas em outras áreas, por exemplo, geografia, português, matemática, a maioria opta por trabalhar em escolas ou seguir carreira acadêmica no sentido de virar professor de universidade. Não que isso não aconteça com os bacharéis, tá? Mas, assim, geralmente quem opta por licenciatura está muito ligado à educação. Então, vai trabalhar em projetos que visam a educação, vai trabalhar em escolas, geralmente mais nessa parte mesmo de educação. Quando a gente fala de bacharel, a gente tem uma área um pouquinho mais ampla, no sentido de que a gente vai trabalhar com saúde, qualidade de vida. Também existem aqueles que vão trabalhar como professores universitários, mas aí, geralmente, academias, clubes, pessoal que vira personal trainer, muitos que viram treinadores de algumas modalidades esportivas, tá? Não que necessariamente você precisa ser profissional da educação física para ser um treinador. A gente vê aí muitos ex-atletas que são treinadores, mas, assim, é nítido a diferença entre um profissional de educação física que vira um treinador e alguém que praticava o esporte e vem a se tornar treinador, sabe? Então, a gente tem essa diferença entre as duas áreas. Mas o pessoal de licenciatura também pode trabalhar em academia, em clubes também? Não, não pode, porque dentro da nossa grade de conteúdos tem um pouquinho de diferença entre a licenciatura e o bacharel. A licenciatura, por mais que a gente tenha cadeiras de treinamento esportivo e tudo mais, é muito mais superficial. A gente não tem todo o aprofundamento que a gente tem na parte de bacharel. Então, algumas universidades têm a cadeira de cinesiologia, por exemplo, que é o estudo do movimento, mas alguns cursos de licenciatura não tem. Então, assim, são exemplos de algumas cadeiras que a gente paga no bacharel, mas não paga na licenciatura. E vice-versa, tá? Um bacharel ele também não paga as cadeiras necessárias para a gente trabalhar o conteúdo de forma didática na escola, por exemplo. Então, por isso que tem essa diferenciação das duas áreas. Mas a grande maioria das pessoas luta ainda para que a gente consiga unificar o curso. Porque por mais que tenha essas diferenças, é uma área que se conversa, sabe? Não é porque a gente está na escola que a gente não pode falar de saúde, não é porque a gente está na escola que a gente não pode iniciar a criança em algum meio esportivo, por exemplo. Então, a grande maioria opta por lutar para a gente conseguir unificar o curso novamente. Eu sou a favor disso, por exemplo, por mais que eu não tenha conseguido durante meu percurso, né, de curso, estudar os dois ao mesmo tempo, mas eu acho que é importante, porque é uma área tão ampla, tão, sabe? Acho que se a gente dividir, a gente se limita um pouco. Tem gente que quer trabalhar com as duas coisas, tanto que faz os dois cursos, que é meu caso. Entendi. Que massa.
Então, agora, a sua missão é fazer uma chamada. O que é que você acha importante e necessário para um aluno, sei lá, do terceiro ano, fazer educação física? Aproveite e faça aquela chamada, assim, venha fazer educação física por causa disso, disso e disso. Acho que se você é uma pessoa que gosta de se movimentar, que gosta de se exercitar, que sabe que a qualidade de vida também é influenciada pela questão de exercícios, de movimentar nosso corpo, você é muito bem-vindo no curso. E também se você é uma pessoa disposta a desmistificar esse padrão que a gente tem de que professor de educação física é só rolar bola ou só sabe fazer 3 séries de 10, porque não é isso. Eu acho que as nossas futuras gerações, a gente está trabalhando muito para mostrar que a gente é uma área bem mais ampla do que a questão dos personal trainers, essa coisa da escola e só futebol, só vôlei. Então, esteja disposto a estudar, sim, áreas de exatas, porque a gente trabalha com dados, a gente trabalha com coisas concretas. Esteja disposto também a não se apegar só na parte, por exemplo, você vai fazer bacharelado, não se apegue só à academia, porque a gente não é só estética, tá? A gente trabalha sim com saúde, sim com qualidade de vida. Se você quer ser professor, entenda que você vai influenciar a cabecinha daqueles pequenininhos que estão começando com você. Então, a gente está ali para fazer essa função de apresentar essa cultura do movimento, né? Cultura corporal do movimento para os nossos alunos. Então, se você gosta de tudo isso, será muito bem-vindo no curso. E esteja preparado também para muitos desafios, porque o curso de Educação Física é bem diferente do que as pessoas costumam pensar da gente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. E é isso. Para você que está assistindo até aqui, se você gostou, dá aquela curtida, dá aquela força, comenta aí qual a próxima profissão, comenta para o que achou, certo? Então, a professora Júlia, olha, a Júlia, Júlia vai deixar, eu vou deixar o Instagram dela aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida com relação ao curso, tanto de bacharel quanto de licenciatura, pode mandar um direct lá no Instagram e tirar dúvidas. É isso? Muito obrigado. E é isso. Cheiro para vocês. Bye, bye. Tchau, Tchau. tchau.